Bem, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, mais uma entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, agradecendo a transmissão direta, a partir de agora, da TV Cultura, da Rede Brasil, do UOL, da TV UOL, da TV e Rádio Jovem Pan e da TV Alesp. E também as transmissões em flashes da Globo News, TV Globo, TV Bandeirantes, Band News, Rádio Bandeirantes, TV Record, Record News, Rádio Jovem Pan, CNN, SBT, Rede TV e TV Gazeta. Quero agradecer a presença dos jornalistas, e cinegrafistas e fotógrafos que puderam estar aqui. Obrigado por estarem participando. E os que estão online também e farão perguntas na tarde de hoje. Nas nossas mensagens, mas antes disso, mencionar as presenças que estão aqui ao nosso lado. Perdão. José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, integrante do Comitê de Saúde do Covid-19. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social. Flávio Amari, secretário da Habitação. Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento. Dimas Covas, coordenador do Comitê de Saúde e presidente do Instituto Butantan. E a economista Ana Carla Abraão. Todos estão aqui, participarão diretamente da coletiva e poderão responder perguntas formuladas pelos jornalistas. Nas mensagens, exatamente há 2 meses, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. E em apenas 2 meses, a doença já é a principal causa de óbitos no mundo e no Brasil. O coronavírus já mata mais do que qualquer outra doença, do que qualquer outro problema de saúde, como infarto, AVC, câncer, mata mais do que a violência e os acidentes de trânsito. Isto no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, nos 212 outros países onde a pandemia está sendo enfrentada. Salvar vidas é a prioridade absoluta em São Paulo e vamos nos manter firmes nesta decisão e nesta posição de priorizar vidas. É certo e absolutamente certo que as medidas de saúde sejam prioritárias no nosso governo, assim como em vários outros governos estaduais. Mas quero deixar claro que não deixamos e não deixaremos de ser atentos a medidas econômicas que preservem empregos e a economia. Mas a ordem prioritária é salvar vidas em primeiro lugar, dar proteção social aos mais pobres, aos mais humildes e, na sequência, a economia. Quanto mais próximos e atuantes em sobreposição isto for possível, nós faremos. As medidas que foram divulgadas e apresentadas aqui em São Paulo, nesta nova quarentena que vai até o dia 31 de maio, preservam 74% da economia de São Paulo. Aliás, os mesmos 74% das 2 quarentenas anteriores. E hoje teremos a oportunidade de detalhar mais uma vez para os que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando e estarão nos lendo muito em breve. Um exemplo disso, a construção civil, setor responsável por mais de 300 mil empregos diretos aqui no estado de São Paulo. Nunca fechou, nunca houve restrição proibitiva para o funcionamento da construção civil no estado de São Paulo. Houve sim um entendimento desde a primeira quarentena para que o setor de construção civil, público ou privado, obedecesse regras mais rigorosas de controle da pandemia e, evidentemente, de preservação de saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores e dos seus fornecedores. E eu quero registrar
que a construção civil vem obedecendo rigorosamente a esses critérios e até mesmo evoluiu, ampliando ainda mais as medidas protetivas, estendendo, por exemplo, aos familiares dos funcionários, oferecendo máscaras adicionais e álcool gel para que funcionários da construção civil pudessem levar aos seus familiares. Portanto, a construção civil que o presidente da República anunciou que iria incluir num decreto federal na semana passada, em São Paulo, nunca parou. E não pretendemos que pare se os critérios forem seguidos e as condições permitirem. Também estamos adotando medidas certas na hora certa. Aqui em São Paulo, nós não estamos precipitando medidas e nem utilizando achismo, populismo, pressões e nem determinações que não sejam da ciência e da saúde. Ela que baliza os nossos passos e as nossas ações em São Paulo. Aqui nós respeitamos a saúde e continuaremos a respeitá-la, fazendo as atitudes e estabelecendo os momentos corretos com serenidade, com equilíbrio, com cooperação e com união. Nós aqui continuaremos a dizer não aos patrocinadores da morte e aos saudosistas da corrupção e do desemprego. São Paulo continuará a dizer sim para medidas que salvam vidas e protegem pessoas e empregos. O vírus não mudou e não vai mudar os nossos valores mais profundos. Alguns desses valores estão sendo colocados à prova agora, diante desta pandemia. Valores de solidariedade, respeito à vida, respeito às pessoas, proteção à população mais humilde, mais carente do nosso Estado. Nós vamos manter as nossas posições e as nossas decisões de forma serena e equilibrada, mesmo diante de todas as pressões que possamos sofrer, inclusive de ameaças. As posições do Estado de São Paulo serão aquelas determinadas, volto a repetir, pela saúde e pela ciência. O inimigo da economia, eu quero deixar bem claro, não é a quarentena, é o vírus, é o coronavírus, é a pandemia que é inimiga da economia, não é a quarentena. E isto, tanto no Brasil quanto nos demais países que adotaram medidas de quarentena e que, publicamente, todos tomam conhecimento ao assistirem, ouvirem, lerem e acompanharem o noticiário internacional sobre a pandemia. Informações de hoje, segunda-feira, 11 de maio. Decisões do governo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob a liderança da Patrícia Ellen, ao lado da Secretaria da Fazenda, sob a liderança de Henrique Meirelles, vão fazer uma apresentação na sequência para demonstrar quais os setores da economia de São Paulo estão funcionando desde o início da primeira quarentena. E as medidas que estão sendo tomadas por outros setores e pré-requisitos sanitários e médicos para alcançarmos bons resultados sem aumentarmos o risco de ampliar a pandemia nas infecções e muito menos nos óbitos. O segundo informe, na sequência vou convidar a Patrícia Ellen e o secretário Meirelles para esta apresentação, que teve também a cooperação do Comitê Econômico e do seu conselho, coordenado pela economista Ana Carla Abrão, aqui presente. Segunda informação, o governo de São Paulo vai entregar 10 mil cestas básicas produzidas por produtores da agricultura familiar, sobretudo no cinturão em torno da região da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e estas cestas básicas serão destinadas para aldeias indígenas e comunidades carentes. As cestas geram renda para esses pequenos produtores, inclusive muitos deles vinculados a pequenas cooperativas, num momento tão difícil, e ao mesmo tempo fornecem alimentos para os que mais precisam. O terceiro informe de hoje, nós estamos destinando 8 mil botijões de gás
para moradores do Jardim Pantanal, aqui na capital de São Paulo. Isso será feito através da Ultragaz, uma empresa privada que aceitou o convite, a solicitação do governo de São Paulo para a destinação desses 8.000 botijões aos moradores de comunidades carentes na região do Pantanal, zona leste da capital de São Paulo. Essa medida beneficia diretamente 32.000 pessoas destas comunidades. Além disso, a mesma Ultragaz está doando 40.000 quilos de gás todos os meses para os hospitais de campanha montados aqui na capital de São Paulo. Os hospitais do Ibirapuera, Anhembi e Pacaembu. É mais um exemplo de solidariedade do setor privado num momento tão difícil da vida do país. Eu agora passo a palavra à Patrícia Ellen, que em conjunto com o secretário Henrique Meirelles apresentará os setores que estão funcionando aqui no estado de São Paulo, e é muito importante que você que está nos assistindo agora na transmissão ao vivo, ou você que vai assistir trechos e na sequência, e os jornalistas que aqui estão, que reproduzam isso com muito cuidado, pois percebemos que ainda há desinformação nesse sentido. E a desinformação, neste caso, prejudica setores, prejudica a economia e prejudica empregos. E, obviamente, o governo do Estado de São Paulo estará à disposição, respondendo através dos seus sites, todas as dúvidas que possam haver por parte de setores da economia, sobretudo na liderança dos seus sindicatos patronais e também de trabalhadores. Não falta ao governo de São Paulo a capacidade de dialogar e de reconhecer a importância desse diálogo com os setores produtivos em todos os níveis e também com as esferas de governo municipais. Criamos e constituímos na semana passada, e hoje é o primeiro dia de reunião e funcionamento do Conselho Municipalista, composto por prefeitos dos 16 núcleos metropolitanos de São Paulo, e a primeira reunião será realizada hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vamos então à apresentação da secretária Patrícia Ellen. Patrícia. Muito obrigada, governador. Hoje nós vamos dividir a apresentação aqui com o secretário Henrique Meirelles, também com o secretário Flávio Amari e Gustavo Junqueira, porque houve um esforço em equipe para dialogar com os setores e também para a manutenção do funcionamento da economia nos serviços essenciais e nas áreas onde nós conseguimos, através da implementação de protocolos bastante rígidos, garantir essa operação. Então, em primeiro lugar, no nosso modelo de quarentena atual, nós temos 80 atividades em funcionamento. E nós temos aqui alguns dos exemplos das principais atividades que estão em funcionamento hoje. A cadeia de abastecimento, desde a produção agrícola até a ponta da produção dos produtos de distribuição, continua em perfeito funcionamento, com protocolos de distanciamento e higiene bastante rígidos sendo utilizados. A alimentação continua funcionando através do modelo de delivery e drive-thru. Comunicação social e toda a parte de produção de conteúdo continua em operação. Construção civil, hotéis, manutenção e oficinas, petróleo e gás, produção agropecuária, indústria, toda a indústria continua em operação, saúde, segurança privada, serviços domésticos, energia, transporte e logística. O que nós aprendemos nesse processo é que nós estamos focados aqui na luta contra o coronavírus e talvez tenhamos comunicado menos o que está em operação. E por isso que nós estamos fazendo esse esforço hoje, para que todos entendam o que está em operação, para que a gente evite também o maior colapso da economia por uma quarentena comportamental ou por uma falta de comunicação. Então, esse trabalho aqui é muito importante, com os jornalistas que estão nos acompanhando, que essa informação chegue para as pessoas e também um reconhecimento dos protocolos rígidos que já estão sendo implementados nos serviços que estão em operação. Diariamente nós recebemos aqui pedidos de secretários e secretárias de outros estados, com exemplos dos protocolos que estão sendo trabalhados, seja para a operação da indústria, da construção, de todos os serviços que estão em operação.
E por isso, o esforço que nós estamos fazendo hoje não é somente para que a gente implemente protocolos para os serviços que vão voltar a operar quando a saúde assim o determinar. Nós também vamos divulgar os protocolos dos serviços que estão em operação, para que isso também ajude outros estados, né, e até outras regiões fora do Brasil, para que a gente aprenda nessa convivência com o Covid-19 a manter a operação do que dá para operar, com regras de controle que vocês verão aqui, que estão já em implementação em São Paulo em algumas semanas. Com isso, eu vou passar a palavra para o secretário Henrique Meirelles. Hoje nós vamos dividir um pouco a apresentação e, na sequência, para o secretário Gustavo Junqueira. Eu vou voltar, desculpa, falar um pouquinho da análise econômica e passar para o Gustavo Junqueira. Por favor, Meirelles. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que este dado de que 74% das instituições, das empresas de São Paulo não têm restrições é confirmada pelas inscrições estaduais ativas na Secretaria da Fazenda. Isto é, 74% das empresas e, portanto, das inscrições estaduais ativas não têm nenhuma restrição, estão abertas. Funcionando com restrições são 76%. Então, isto é um dado que nós devemos ter em mente. Eu vou comentar um pouco sobre isso em seguida. A diferença de arrecadação, agora passando para a atividade econômica como um todo, ela cai de abril no ICMS em relação ao ICMS de 2019 de 19%. No entanto, se nós olharmos à frente, o próximo slide, por favor, nós vamos ver que os efeitos vistos nos setores que não possuem nenhuma restrição, portanto, são sistêmicos. Isto é, 73% da perda do PIB corresponde aos efeitos apenas da pandemia. Por quê? Se nós olharmos o PIB como um todo, e a queda que é generalizada, ele mostra, nós podemos verificar claramente que 73% da perda não tem efeito da pandemia. No entanto, 27% do PIB é afetado pela quarentena, sim, mas as avaliações mostram que mesmo que não tivesse a quarentena, estes setores seriam afetados, estão afetados, melhor dizendo, pela pandemia. Por exemplo, diversos setores que não estão afetados pela quarentena estão, sim, sofrendo grande queda de atividade. Isto é uma prova concreta de que os 27% de queda do PIB, na realidade, não se devem ao efeito da pandemia apenas. Alguma coisa é quarentena, mas a quarentena é apenas uma pequena parte da queda de 27% do PIB. Então, se nós formos estimar isso, nós vamos facilmente chegar à conclusão que, com 73%, não tem nenhum efeito de quarentena, e nos 27% que tem efeito de quarentena, uma boa parte tem efeito da pandemia, independentemente de quarentena, nós já concluímos com facilidade que esta queda realmente é resultado fundamentalmente da pandemia. Isto é, um percentual muito maior do que 73% de queda do PIB é resultado direto da pandemia. Agora, evidentemente que estamos fazendo estudos mais aprofundados num certo momento, naqueles setores afetados pela quarentena, o que cairia de qualquer maneira com a pandemia. Portanto, nós podemos ver que o PIB cai fundamentalmente como efeito da pandemia. Mencionando um pouco mais de detalhes sobre a questão da arrecadação, como eu mencionei, existe uma queda pronunciada em abril em relação ao que é o orçamento, isto é, aquilo que está aprovado pela Assembleia Legislativa, etc., e que era o normal ter ocorrido agora em abril de 2020. No entanto,
nós tivemos uma queda pronunciada de cerca de 19% na arrecadação, o que significa que há uma queda da atividade econômica que pode ser próxima dessa, certamente é próxima dessa. Uma pequena parte disso é aumento da inadimplência. Portanto, esse é um dado da maior importância. E a perda dos demais impostos, o IPVA e etc., é similar ou um pouco maior do que a perda do ICMS. Portanto, se nós projetarmos à frente, nós já estamos vendo, inclusive, uma queda maior em junho e maio. Maio e junho. Nós já temos aí uma queda substancial da arrecadação e uma queda proporcional do PIB. Então, o que nós já temos visto é que a arrecadação ela funciona como uma previsão muito precisa da queda de atividade econômica. Por quê? Porque o ICMS, principalmente, é um resultado direto das vendas das empresas. O ICMS é um percentual de vendas. Então, particularmente, o ICMS é um resultado direto da queda da atividade econômica. Portanto, nós temos aí uma visão muito clara da queda de arrecadação, da queda da atividade econômica e do fato de que isto é devido fundamentalmente à pandemia. Obrigado, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda. Voltamos a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Então, na próxima página, nós temos uma descrição da análise da vulnerabilidade econômica de cada setor. Como a economista Ana Carla colocou na última sexta-feira, essa análise foi feita em um estudo coordenado pela FIP, o professor Eduardo Haddad também é um dos coordenadores do nosso Conselho Econômico, e aqui nós estamos compartilhando com toda a transparência as análises que estamos recebendo exatamente para fazer esses diálogos setoriais. Um ponto importante é que o trabalho está sendo feito com olhar de vulnerabilidade econômica, tendo quarentena ou não. Há setores que foram extremamente impactados, como os serviços domésticos, que não estão em quarentena, mas há uma preocupação muito grande das pessoas e, por isso, houve uma interrupção de muitos serviços em escala que hoje, obviamente, está prejudicando as pessoas que mais precisam. Um outro exemplo disso, e aí sim impactado pela quarentena, é toda a área de economia criativa. E eu queria fazer um comentário específico sobre o setor de eventos. Eu, o secretário Sérgio Saleitão, recebemos muitos pedidos de ajuda do setor nesse fim de semana, através das redes sociais, através de telefonemas. Nós entendemos, o governador João Dória já nos passou essa missão para intensificar o diálogo com vocês, para que juntos a gente possa buscar uma solução, mas lembrando que esse setor não foi liberado em nenhum lugar do mundo. Então nós reconhecemos o desafio, mas a nossa maior prioridade agora é proteger vidas. Então, nós estamos a serviço para buscar as soluções com vocês, lembrando do desafio que temos nesse caso na mesa, que é proteger vidas no momento mais delicado da pandemia. Então, vamos intensificar o diálogo, buscar soluções sim, mas lembrando que aqui nós temos um desafio concreto, que é proteger a vida das pessoas. Essa análise mostra alguns outros setores. Eu vou pedir para o secretário Gustavo Junqueira, para o secretário Flávio Amari, complementarem com alguns exemplos específicos da construção e da cadeia de abastecimento. Patrícia, antes de passarmos ao Gustavo, eu queria só fazer uma observação importante, que o tema, se puder voltar no slide anterior, o tema relativo às atividades artísticas, criativas, eventos, espetáculos, chamada economia criativa, passa também por uma política do governo federal. Não é apenas o Estado de São Paulo e os outros 26 estados que devem ter políticas para esta área. Cabe ao governo federal também ter políticas claras e contribuir no financiamento, na ajuda e no diálogo com esses setores. Aqui em São Paulo fizemos isso, até estabelecemos programas online de atividades de lives na área de música, no setor de dança, no setor de teatro, estimulando também
atividades inovadoras como o drive-in, não apenas para o cinema, mas também para as atividades teatrais, de dança, apresentações musicais, que é uma alternativa segura, viável, inovadora e que algumas empresas privadas já se dispuseram a fazer, assim como iniciaram no Rio de Janeiro. Isso é uma forma positiva de enfrentamento da crise, mas o diálogo com o setor da economia criativa deve ser também liderado pelo governo federal. Não estou aqui fazendo nenhuma colocação insidiosa ou desafiadora, apenas lembrando que não é tarefa apenas dos estados, é tarefa também do governo federal. E agora vamos ao Gustavo Junqueira, aqui deste lado, secretário de Agricultura e Abastecimento. Gustavo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que o que fica claro nessa crise é que nós temos uma crise de higiene e de comportamento. O governador, desde o primeiro momento, ouviu a sua assessoria no que mostrou de que o agro, como um setor essencial para a economia, não poderia parar. O que vocês observaram ao longo desses 40 dias é que, primeiro, todos os setores do agronegócio, que vai desde a produção de insumos, sementes, passando pela produção dentro das propriedades rurais, abastecimento nos supermercados, não teve nenhuma ruptura. Ou seja, é um sinal claro de que esses setores observaram muito os protocolos, que é onde nós estamos caminhando para fazer uma abertura segura e uma abertura consistente. O que aconteceu no caso do agronegócio de maneira geral é que nós tínhamos uma produção, nós estávamos produzindo com alta eficiência, alta performance. E uma parte importante desse conglomerado do agronegócio é o food service, ou seja, a comida fora do lar. Esse, sem dúvida alguma, teve um efeito por conta do que eu disse no início, por conta de nós ainda não termos claro qual será o protocolo de funcionamento dos restaurantes a partir do momento que a abertura começa. O que isso acontece? Isso acontece no agro, que toda aquela massa de produção destinada aos restaurantes e ao food service, ele então precisa achar um outro caminho de venda. A venda de comidas em casa é uma cesta de produtos diferente daquela que as pessoas comem nos restaurantes. Então, isso tudo está sendo adaptado. O canal de distribuição também é diferente, ou seja, o efeito que nós temos aqui no agronegócio são dois que valem a pena destacar. Um, que eles foram muito ágeis, e aí em conjunto com os supermercados e os sistemas de distribuição, em manter a população abastecida. Outro, que o nível de incidência de casos de Covid na produção agropecuária, ele tem sido muito baixo. Ou seja, mostra mais uma vez que essas empresas têm adotado protocolos rígidos, muitas delas, governador, têm as suas operações na China, na Itália e nos Estados Unidos, e essa experiência tem sido trazida para o Brasil. Então, todos esses protocolos foram coletados, aí tem um trabalho direto dos secretários aqui do governo do Estado, em conjunto com as consultorias. A Deloitte tem feito um trabalho de consolidar todos esses protocolos, e esses protocolos, esses setores serão o farol para a abertura dos próximos setores. Então, acho que essa, sem dúvida alguma, mostra que esses setores que já estão operando podem, sem dúvida alguma, continuar operando e apoiar os próximos setores à medida que a abertura vai acontecendo. Obrigado, secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento. Vamos ouvir agora o Flávio Amri, que é o secretário da Habitação, que fala sobre o prisma do setor da construção civil. Flávio. Boa tarde, governador. O cronômetro ligado aqui, obedecendo às regras aqui na minha frente, governador. Boa tarde a todos. É importante ressaltar, sim,
que a indústria da construção continuou trabalhando. A indústria da construção, tanto na área pública quanto na área privada. Na área pública, nós temos quase 40 mil unidades em construção dentro da estrutura da Secretaria da Habitação e também da CDHU, onde as construções continuaram, até porque muitas pessoas esperam também pela realização do sonho da casa própria. E na atividade privada, a mesma coisa, com protocolos rígidos, com atenção, com baixíssimo nível de contaminação, com muita segurança e com muita responsabilidade. Dentro do trabalho todo, de um grupo forte do secretariado, a mobilização da equipe toda na interlocução com o setor produtivo, nós tivemos diálogos com mais de 150 entidades e vários secretários trabalharam com esse mesmo objetivo nesses últimos 10 dias, construindo e customizando protocolos específicos setoriais, para que a gente possa, através de um protocolo padrão do governo de São Paulo, entender a particularidade e construir, junto com o setor produtivo, esses protocolos específicos. Foram centenas de encontros, todos virtuais, que aconteceram por uma equipe grande, todos os secretários mobilizados nesse trabalho. Então, reforçando aqui o nosso trabalho, me mostrando que a indústria da construção continua ativa, como também ligado à área da construção, governador, o setor hoteleiro, que embora teve sim uma queda, mas a queda é decorrente da pandemia e não da quarentena imposta pelo governador. Obrigado, secretário da Habitação, Flávio Amari. Apenas para relembrar a vocês, aos jornalistas que aqui estão e aos que de casa estão nos assistindo e ouvindo, não houve restrição, ou seja, não houve proibição ao funcionamento do setor de hotelaria e os seus congêneres. Houve apenas a orientação à obediência aos códigos sanitários relativos ao coronavírus. Não houve fechamento determinado de nenhum hotel, pousada ou qualquer outro congênero que atue para hospedagem temporária, por dia, por hora, por quinzena, por mês ou por semestre. Voltamos agora a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento, para a conclusão da apresentação. Então, para finalizar, um lembrete de ontem que é bem importante: os pré-requisitos para diminuição das medidas de isolamento e restrição atuais são determinados pela saúde, assim como o acompanhamento desses dados. A taxa de isolamento acima de 55% é um critério muito importante que hoje, infelizmente, não estamos alcançando. A redução sustentada do número de novos casos por 14 dias, pelo menos, combinada com a taxa de ocupação de leitos de UTI sob controle, com um número inferior a 60%. Esses critérios têm sido adotados por diversos países do mundo: Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Nova Zelândia, China, Singapura, são alguns dos exemplos que estão trabalhando com esse tipo de metodologia. E com base nisso, o que nós estamos fazendo é exatamente a outra etapa, descrita na tela a seguir, que é como nós estamos fazendo o faseamento desse retorno dessas atividades também. Então, tudo que foi dito até agora, nós temos protocolos daqueles 80 serviços, 74% da economia que está em atividade, e vamos divulgar esse manual de protocolos ainda essa semana, com regras claras de distanciamento e higiene. Mas também estamos preparando os protocolos dos serviços e atividades que vão voltar a operar quando assim a saúde determinar. Para esses, a gente também está fazendo um manual de protocolos e fazendo esse cronograma de faseamento de retorno, com fases aqui divididas pelo menos em 4 etapas, olhando atividades setoriais e também as que nós consideramos transversais, que é o aumento aqui da presença de transportes, lembrando que transportes também não foram interrompidos, o secretário Baldi e João Otaviano têm sempre lembrado isso. E educação, como é que seria esse retorno gradual, obviamente trabalhando nesses protocolos com intensidades diferentes, de acordo com as recomendações da saúde. Por último, na próxima página a gente descreve e relembra que, independente do que está ocorrendo com relação ao funcionamento das atividades, nós estamos com um olhar com relação à vulnerabilidade econômica dos setores. O Estado de São Paulo já anunciou um total de 650 milhões em crédito para micro e pequenas empresas. E aqui eu gostaria de relembrar que o trabalho de oferta desse crédito está sendo feito exatamente priorizando os setores mais afetados. Economia criativa, cultura e eventos foi o primeiro setor priorizado, turismo e hotelaria foi o segundo setor priorizado,
comércio foi o terceiro setor priorizado. Mas aqui, relembrando o ponto que o governador mencionou, nós temos um limite do que o Estado pode fazer. O secretário Henrique Meirelles também sempre menciona que o Estado não tem aqui a liberdade de emissão de dívida. Então, precisamos aqui desse apoio, dessa parceria com o governo federal e também com o setor privado. Complementando a isso, nós temos feito trabalhos para redução de custos das classes mais afetadas, suspensão de protestos de dívidas, repasses municipais, medidas para beneficiar classes mais afetadas como caminhoneiros, liberação de emendas parlamentares para ações voltadas ao combate ao coronavírus. E lembrar uma operação que está no ar agora. Nós temos 30 milhões de recursos através da FAPESP, liberados para startups e empresas com menos de 250 funcionários, que tenham inovações voltadas ao enfrentamento dessa pandemia. Junto com as startups, nós também temos uma linha, 20 milhões é voltada a startups, 10 milhões é voltado a pesquisadores que tenham ideias inovadoras, mesmo que em seus projetos hoje não estejam dedicados ao enfrentamento à pandemia, mas tenham ideias relacionadas a isso. Nós temos essa linha com a liberação, a aprovação mais ágil, as duas no ar agora e estão disponíveis no site da FAPESP. Muito obrigada, governador. Com isso, eu concluo aqui a nossa fala. Obrigado, Patrícia Ellen. Eu vou pedir um comentário da Ana Carla Abrão, que coordena o Conselho de Economistas, que está assessorando o governo de São Paulo, composto e coordenado por ela, mas os economistas Pércio Arida, Eduardo Haddad e Alexandre Schwartzman, já que nós temos tido o cuidado e o zelo de planejar, organizar, ouvir e discernir sobre todas as atividades do governo de São Paulo. Não há individualismo nesse governo, nem há achismo. Há ciência e obediência ao bom trato dos temas e, principalmente, ao diálogo com todos os setores. Peço uma breve intervenção, mas importante, da Ana Carla Abrão, economista e coordenadora do Conselho Econômico. Ana. Pois não, governador, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu acho que aqui o importante, em primeiro lugar, até esclarecer um pouco, reafirmar o papel do Conselho Econômico formado pelo governador João Dória e tem aqui como líderes desse processo os secretários Henrique Meirelles e Patrícia Ellen. Então, nós somos um grupo de economistas que se juntou aqui justamente para trazer ideias, trazer a nossa experiência e o nosso conhecimento em favor da construção do Plano de São Paulo e, portanto, da reabertura da economia no momento em que a saúde nos permitir fazer isso com segurança. A ideia do Conselho é justamente compatibilizar as questões econômicas, em particular a criticidade setorial, como forma de organizar essa reabertura, como forma de garantir efetividade a essa abertura. Como a secretária Patrícia Ellen colocou, os fatores priorizados aqui em todo esse processo por parte do Conselho são justamente a criticidade, ou seja, o impacto que esses setores sofreram, conforme, inclusive, já foi colocado aqui em função da pandemia e não em função da quarentena. Eu acho que esse é um ponto muito relevante e isso ficou muito claro nas discussões do Conselho, à medida em que, quando a gente olha a própria cadeia produtiva desses setores, fica muito claro que o impacto, inclusive comportamental, o receio que as pessoas corretamente têm de sair das suas casas, de se locomover, vem fazendo com que esse processo seja muito mais generalizado do que simplesmente as restrições legais que também foram colocadas de forma muito correta, como a gente vê no mundo todo. Então, o que a gente faz aqui é justamente garantir que, em primeiro lugar, a criticidade desses setores está sendo levada em conta no momento de formulação do plano de abertura e, em segundo lugar, que fatores como emprego e informalidade, que nós sabemos que também são fundamentais num processo de retomada da economia, também sejam fatores priorizados nessa análise. Por isso, a gente distribui esses setores com base nesses fatores para garantir que, no momento que o plano de abertura possa ser lançado, a gente possa gradualmente retomar alguma normalidade, isso seja feito com efetividade, com responsabilidade e
e, claro, com eficácia do ponto de vista dessa retomada, para evitar gargalos nesse sistema e para garantir que essa retomada seja organizada e seja a mais rápida possível, dentro, claro, das restrições de saúde, que são a nossa grande prioridade. Muito obrigada, governador. Obrigado, Ana Carla Abrão. Agora vamos também de forma breve, são 13 horas e 11 minutos. Nossa coletiva hoje vai até aproximadamente às 13 horas e 50 minutos, dado aos temas. Vou pedir a intervenção da Célia Parnes, também, se possível, de forma breve, sobre as 10.000 cestas básicas produzidas pelo setor de agricultura familiar, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para o atendimento às comunidades carentes e, em especial, aldeias indígenas aqui no estado de São Paulo. Célia Parnes. Obrigada, governador. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, nosso secretário Paulo Dimas aqui presente na primeira fila, e a Fundação ITESP, também Instituto de Terras de São Paulo, entregará 10.000 cestas verdes para comunidades indígenas e comunidades tradicionais. Os primeiros lotes já foram entregues no começo deste mês em aldeias na Grande São Paulo e em São Bernardo do Campo. Os alimentos são adquiridos de cooperativas e associações de comunidades de quilombos do Vale do Ribeira e assentamentos rurais paulistas, colaborando assim com o desenvolvimento socioeconômico, sobretudo durante esse período de quarentena, para contermos o avanço do coronavírus. O recurso é proveniente do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, e também o ITESP, na pessoa do seu presidente, Claudemir Pérez. Ao todo, serão distribuídas, governador, 200 toneladas de alimentos nessas próximas semanas, além de itens de primeira necessidade. A cesta conta com frutas e legumes, a conhecida cesta verde, para garantir a alimentação saudável dessas famílias com tantas fragilidades. Obrigada. Obrigado, secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Vamos passar agora à saúde, respectivamente, ao secretário Henrique Guerma e depois Dimas Covas como coordenador do comitê, apenas dando a vocês o índice de isolamento social de ontem, domingo, dia 10 de maio, foi igual. Região metropolitana, 53%, interior, litoral, 53%. Este é um índice próximo do índice médio desejado, que é de 55%. Peço sempre que todos, rigorosamente todos, possam fazer um esforço para manter o isolamento. Se mantivermos a média de 55%, portanto 2 pontos acima da média de ontem, nós poderemos flexibilizar a partir do término dessa quarentena no dia 31 de maio. Portanto, flexibilização dependerá da adesão e participação do maior número possível de pessoas. Secretário da Saúde, José Henrique Guerma, e os números de ontem da Covid-19. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Nós tivemos os números para o Brasil, são 162.699 casos, com 11.123 óbitos. No estado de São Paulo, são 46.000 casos e número de óbitos de 3.743. Pacientes internados estão em 3.871 em UTI e 5.877 em enfermarias, tanto para casos confirmados como para casos suspeitos. Aproveitando, na nossa unidade de hospital de campanha no Ibirapuera, temos 129 pacientes internados. A taxa de ocupação em UTI para o estado todo está em 68,2% e na Grande São Paulo, 89,6%. A taxa de ocupação de enfermaria no estado está em 46% e na Grande São Paulo, 66,6% de internações regulares. Muito obrigado, governador.
Obrigado, doutor José Henrique Guerra, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Vamos agora, e finalizando, antes das perguntas, com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e coordenador do Comitê de Saúde Covid-19 do Estado de São Paulo. Dimas. Boa tarde. Obrigado, governador. Eu tenho um anúncio importante. Nós iniciamos a fase de testagem rápida já na semana passada e o primeiro grande contingente a ser testado é a Polícia Militar. Então, foi desenvolvido todo um sistema, toda uma logística para testar nesse primeiro momento 35 mil servidores da Polícia Militar. Numa segunda fase, os seus familiares e também os integrantes das outras forças, Polícia Civil, Bombeiros e assim por diante. Então, isso está em curso, isso é que vai dar uma fotografia muito precisa da epidemia. E com essa fotografia que nós poderemos projetar as ações futuras. Muito obrigado, doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e coordenador do Comitê de Saúde Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo. Vamos agora às perguntas, começando sempre presencialmente. E a primeira pergunta será feita pelo jornalista Guilherme Bausa, da TV Globo e Globo News. Guilherme, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, hoje caminhoneiros estão fazendo protesto em vários pontos do estado, inclusive bloquearam a rodovia Castelo Branco. A Polícia Militar não agiu para dispersar nem para liberar a via. Essa é a orientação dada à Polícia Militar para que não haja contra esses manifestantes. E outra questão, na sexta-feira o Conselho Nacional de Justiça autorizou o governo a utilizar hospitais privados, leitos de UTI de hospitais privados, mesmo que os hospitais não queiram compartilhar esses leitos. Acho que até o secretário pode responder também essa pergunta. Isso muda alguma coisa para o governo no compartilhamento de leitos? Obrigado, Guilherme, pelas duas perguntas. A segunda será efetivamente respondida pela saúde, pelo doutor Guerra, e, se necessário, com comentários do doutor Dimas. No primeiro tema dos caminhoneiros, o nosso secretário de Segurança Pública, General Campos, está aqui presente. Aliás, ele está presente em todas as nossas reuniões. A orientação é não permitir o fechamento de nenhuma rodovia, nenhuma via, nenhuma avenida em qualquer localidade no estado de São Paulo. Nós já recomendamos atenção redobrada à Polícia Rodoviária Estadual, à Polícia Militar, ao sistema Águia dos helicópteros e também do Dronepol, a Polícia de Drones, para identificar qualquer outro movimento e impedir o fechamento de qualquer rodovia do estado de São Paulo. Nós não vamos impedir manifestações, mas vamos impedir, sim, fechamento e bloqueio de qualquer rodovia no estado de São Paulo, assim como de qualquer via, avenida, rua, alameda, não poderá ser fechada em hipótese alguma. Admitimos e respeitamos manifestações, mas prejudicar o direito de ir e vir, e principalmente o abastecimento e o atendimento daquelas pessoas que, atuando na área de segurança pública e também na área de saúde, precisam chegar aos seus destinos, assim como os produtos básicos, o governo tomará as medidas necessárias e que isso já sirva de alerta para promotores de manifestações. Repito, não somos contra, respeitamos, mas desde que não bloqueiem nenhuma via no estado de São Paulo. Vamos agora à pergunta da saúde, do Guilherme Bausa, para ser respondido pelo secretário José Henrique Guerra. Muito obrigado, Guilherme. Senhores, nós, desde o início do nosso mandato, já temos um relacionamento com a iniciativa privada, vários projetos foram já realizados e agora, neste momento, nós estamos já em conversações com a iniciativa privada. Vamos separar a iniciativa privada de filantrópicos, que são privados, e lucrativos. Nós temos que seguir uma sequência obrigatória por lei, que são os hospitais próprios, depois os hospitais filantrópicos e depois os hospitais lucrativos. Essa sequência é obrigatória. E nós estamos fazendo o chamamento, onde nós colocamos preço e condições de trabalho, para que nós precisamos, a finalidade e os objetivos que nós temos. Isso já vencemos esta fase e estamos
Agora, entre os filantrópicos que não estão conosco ainda e depois os lucrativos. Obrigado, secretário. Obrigado, Guilherme Bausa, pelas duas perguntas. Vamos agora, a próxima é também presencial, é da TV Record, a jornalista Cleisla Garcia. Cleisla, muito obrigado pela sua presença. Pronunciei corretamente o seu nome? Como raramente acontece, governador. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente observa hoje esse esforço coletivo de vocês, né, para a manutenção da vida e também para tentativa de flexibilização da economia, mas o que a gente observa é que os números até exigidos internacionalmente apontam o contrário, com um distanciamento social de 50% no sábado, ainda menos na sexta-feira. É possível que antes que possamos pensar em flexibilização, a gente tenha na cidade de São Paulo o lockdown? Essa é uma possibilidade real? Cleisla, vou responder, mesmo na ausência do prefeito Bruno Covas, que estará aqui conosco na próxima quarta-feira. A resposta é sim. Se houver necessidade, nós não descartamos esta alternativa. Ela não está no protocolo imediato, ou seja, não há lockdown previsto neste momento, mas ele não está excluído. Quem nos orienta nesse sentido é a saúde, é a medicina. Se houver essa necessidade, ou seja, de um endurecimento de medidas, nós não hesitaremos em adotar, mas só faremos isso sob recomendação expressa da área de saúde, da área de medicina, que temos respeitado em todas as nossas iniciativas. Mas, repito, neste momento não há esta decisão, nem na capital de São Paulo, nem no estado de São Paulo, e aí considerando os outros 644 municípios do nosso estado. E vamos avaliando dia a dia. Portanto, a pergunta é pertinente, ela foi feita na última sexta-feira. Você está certo em voltar ao tema agora, jornalisticamente falando. É uma informação que interessa muito, evidentemente, às pessoas, e nós, gradualmente, faremos essa avaliação diariamente, como, aliás, continuamos a fazer. Queria agradecer. Pois não. Governador, para que isso seja feito, assim como nós temos orientações internacionais, para o lockdown também a gente segue uma regra de protocolos e números, por exemplo, de ocupação de UTI ou novos casos que nos exijam isso? Correta a sua colocação, Cleisla. Correta a sua colocação, não é apenas o índice de isolamento social, é também a disponibilidade de leitos, o percentual de disponibilidade de leitos na rede pública e na rede privada, e quando eu falo leitos, principalmente os leitos de unidade de terapia intensiva, e também o comportamento da pandemia em São Paulo, na capital, na região metropolitana, litoral e interior. São 4 visões em 4 áreas, até porque nós poderemos ter circunstâncias localizadas. Ou seja, se houver a necessidade de um lockdown, quero ressaltar, se houver a necessidade, ele será local e sempre levará em conta características do local e não de forma generalizada. Embora também, quero esclarecer, que isso também não está excluído. Nós temos que ter todas as hipóteses disponibilizadas, mas jamais precipitadas. Muito obrigada. Obrigado pela... Amanhã nós temos a coletiva, Guilherme Bausa. O Guilherme fez a pergunta, quais são os critérios. Amanhã temos a coletiva aqui às 12h30, apenas com a área da saúde. Recomendo que vocês amanhã possam formular a pergunta para a área da saúde com o Dr. Guerma, Dr. Dimas, e nós teremos outros integrantes também do Comitê de Saúde participando desta reunião. Cleisla, mais uma vez, obrigado pelas suas perguntas. Agora vamos a uma pergunta online do jornal O Estado de São Paulo, jornalista Túlio Cruz. Túlio, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador e os demais. Os leitos de UTI disponíveis no estado de São Paulo vêm sendo ocupados rapidamente, enquanto o governo tem tentado entregar novos desses leitos de UTI. Minha pergunta é a seguinte: o ritmo de entrega de novas UTIs vai ser suficiente para suprir a necessidade? Existe algum risco de colapso dos leitos? E o governo estadual tem uma estimativa de quanto tempo falta para que todas as UTIs disponíveis atualmente se esgotem?
Túlio, evidentemente vou encaminhar a sua pergunta para o doutor Zé Henrique Guerma, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com comentários do doutor Dimas Covas. Guerma. O nosso trabalho é justamente esse, de prover recursos e leitos para, principalmente, leitos de UTI para os pacientes que necessitam de tratamento nesta epidemia. Até o momento, não. Nós temos conseguido colocar os leitos à disposição dos hospitais, com todos os recursos que estão inerentes a esse kit do leito de UTI, para que eles possam trabalhar, então, também com leitos de UTI para pacientes graves. Essa é uma patologia que tem como característica principal ser relacionada a uma insuficiência respiratória grave. Então, o respirador aí, o ventilador aí, tem uma importância fundamental. Então, até o momento, nós temos conseguido, e quantos outros mais recursos a gente adiciona ao sistema, mais leitos a gente consegue abrir. Por enquanto, não pensamos em que estamos perto de agora acabou. Entendeu? Então, não é esta a nossa situação. Obrigado, secretário Guerma. Comentário do doutor Dimas Covas. A pergunta do jornalista Túlio Cruz, do Jornal Estado de São Paulo. Bem, Túlio, nós estamos observando uma corrida de velocidade. De um lado, a velocidade da epidemia e, de outra, a velocidade de preparo do sistema de saúde. Quer dizer, a variável que nós podemos controlar mais facilmente é a velocidade de evolução, a rapidez da epidemia. Se as medidas de afastamento, de isolamento social forem efetivas, essa velocidade diminui, e aí nós vamos ter tempo suficiente para colocar todos os leitos em funcionamento. Essa é a questão. Obrigado, doutor Dimas Covas. Túlio, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora a uma nova pergunta presencial, da TV Bandeirantes e TV Band News, da jornalista Fabiana Panachão. Fabiana, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde a toda a equipe, obrigada pela oportunidade. A gente vem observando o aumento dos números, infelizmente, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E ainda debatemos a questão do isolamento e da importância. As taxas de confinamento não são ainda as ideais. Existem populações que já vivem isoladas, por exemplo, os idosos em asilos e detentos em penitenciárias. O que a gente observa é um aumento no número de mortes e contaminações destas populações específicas. No caso dos idosos, mais de 20 morreram no interior de São Paulo, especificamente 11 em Piracicaba, chegaram a ser transferidos para hotéis numa medida de contenção para ajudar essas pessoas. No caso das penitenciárias, 35% delas têm casos, entre detentos e também funcionários. 7 mortes de detentos e 6 de funcionários. Quais são os planos, se existem planos no papel ou para sair dele, ou já em funcionamento, específico para essas duas comunidades de pessoas que já estão em isolamento? Obrigada. Obrigado, Fabiana. Vou compartilhar com a saúde, com o doutor Zé Henrique Guerma. Sim, há planos, mas já antecipo que há, tanto pela Secretaria de Promoção Social, de Desenvolvimento Social, cuja titular está aqui ao nosso lado, que é a Célia Panes, como a Secretaria do Sistema Penitenciário, com o Coronel Nivaldo Restil. Mas ambos, evidentemente, passam pelas iniciativas e pelo apoio da saúde. Então, peço ao doutor Guerma para complementar a resposta à jornalista Fabiana Panachão, da TV Bandeirantes e Band News. Os nossos entendimentos com a Secretaria do Coronel Nivaldo, nesse sentido, tem sido de que a gente possa oferecer condições de saúde para o atendimento dos detentos e daqueles que estão confinados, tanto sejam funcionários quanto detentos. Nós temos um novo cenário a respeito disso. Eles estão diminuindo esta taxa e, a partir de um dado momento, nós entendemos que entra-se num equilíbrio dentro de uma área confinada, que pode ser com um grande número de casos ou com um pequeno número de casos. E aí as outras pessoas começam a ser
imunizadas pela própria epidemia. É isso que a gente espera para a cidade, para o Estado e para o país como um todo, né? Obrigado, doutor Guerra. Queria agradecer. Concluído? Não, acho que sim, acho que a Célia podia falar algo que nós estamos fazendo. É do ponto de vista da saúde, basicamente. Ok. Queria agradecer a Fabiana Panachão, da TV Bandeirantes Band News, pela pergunta. Se necessário for, o Coronel Restivo estará à disposição para responder mais especificamente sobre a questão penitenciária e a própria secretária Célia Panes, do Desenvolvimento Social, logo após o término da coletiva. Sinta-se à vontade, se você precisar de complementação. Vamos agora a uma pergunta online, é do jornal O Globo, jornalista Sérgio Roxo. Sérgio, boa tarde, você já está em tela. Obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Obrigado. Um estudo que foi do grupo da USP dedicado a analisar o comportamento do coronavírus no Brasil, né? Esse estudo concluiu que o estado de São Paulo deve ter o pico da doença agora no final do mês de maio, no fim do mês de maio. E tem uma estimativa aí, um cálculo, né, que é feito ali por um estatístico dentro desse estudo, o estatístico Carlos Alberto Bragança Pereira, que estima que o total de mortes no estado pode chegar a 6 mil e o número de casos é até 160 mil. Eu gostaria de saber se o governo do estado analisou esses números, esse estudo, se concorda se corrobora essas informações que estão trazidas nesse estudo. Muito obrigado. Sérgio, obrigado pela pergunta. Vou pedir ao doutor... Eu conheço o estudo do professor Carlos Alberto Bragança Pereira, mas o comentário deve ser da saúde, o doutor Zé Henrique Guerra e o doutor Dimas Covas. Guerra e, na sequência, Dimas Covas. Esse estudo vem de um consórcio de várias faculdades da USP, que é a Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Economia e Administração, e a Faculdade de Matemática e Estatística, onde, então, o estatístico citado coordenou todo este trabalho nesse sentido. A conclusão do trabalho, pelo que nós vimos, é o seguinte: se nós não voltarmos a ter uma taxa de isolamento acima de 55%, perto de 60%, nós teremos uma possibilidade bastante grande de ter 400 mil casos até o dia 5 de junho e o número de óbitos dobrando neste período. O que eu gostaria de comentar nisso, que é um cenário que foi estabelecido dentro de determinadas condições. Todos os cenários são feitos desta maneira. O cenário, ele não tem a capacidade de fazer uma previsão. Ele faz uma projeção de uma série de condicionantes para cada tipo de estudo feito. Então, este estudo, pela sua origem, é espetacular, mas nós precisamos entender que outros cenários podem estar adicionados a esse estudo. Na condição que ele colocou, ele espera de um cenário, de uma projeção desta natureza. Obrigado, secretário. Dimas Covas. Bem, essa projeção, ela, de uma certa forma, corrobora a projeção que nós apresentamos na sexta-feira, onde, para o dia 31, né, com pelo menos 55% de isolamento social, nós teríamos de 9 a 10 mil mortes e até 100 mil casos, né? Então, está dentro da projeção feita pelo Centro de Contingência e os modelos utilizados são muito parecidos. Obrigado, doutor Dimas Covas. Muito obrigado, Sérgio Roxo, Jornal O Globo. Vamos desconectar você nesse momento e vamos a uma nova pergunta presencial. Desta feita é a antepenúltima de hoje, do jornalista Júnior Berilo, da Super Rádio. Júnior, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para a área da saúde. Na semana passada, vários portais, várias revistas especializadas em saúde trouxeram artigos falando sobre mutação, que o vírus passou por várias mutações desde a primeira de dezembro até agora. Ele passou por várias mutações e que hoje o infectado está transmitindo para mais
pessoas o vírus, ele não está mais transmitindo para 3, aumentou o número. Hoje, qual que é a taxa de transmissão aqui no estado de São Paulo? E isso posto essa questão da mutação, ele reforça essa necessidade do distanciamento e também do isolamento, mas precisamente do distanciamento, porque as pessoas acham que o fato de estarem usando máscara não precisam mais estar distantes e fazer a higienização. Júnior Berilo, muito boa a sua pergunta, embora ela tenha sido comentada aqui, mas o reforço a essa questão é bastante importante. E a resposta será dada por Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e coordenador do Comitê de Saúde do Covid-19. Dimas. Primeira questão da mutação do vírus. Quer dizer, os vírus sofrem mutações, isso é próprio da evolução do vírus. E isso só tem importância quando ele muda as características da resposta imunológica. Quer dizer, nós não estamos observando isso com o coronavírus. Segundo ponto, qual que é a velocidade que se observa aqui no estado de São Paulo? Quer dizer, antes das medidas, essa velocidade que nós chamamos de número de reprodução era 2,9. Um indivíduo infectado transmitido para 3 indivíduos. Depois das medidas, aí no primeiro momento das medidas, quando o isolamento social foi maior, essa taxa caiu acentuadamente para 1,29. Então, esse é o número com o qual nós trabalhamos hoje. Se as medidas de isolamento piorarem, vamos dizer assim, esse valor sobe. Se melhorarem, esse valor desce. E, portanto, isso tem implicação direta na dinâmica da epidemia. Obrigado, Dimas Covas. Obrigado, Júnior Berilo, pela pergunta. Vamos à penúltima pergunta de hoje. Vem da Rádio Jovem Pan, da jornalista Nicole Fusco. Nicole, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu queria saber se há alguma novidade em relação àqueles 500 respiradores que deveriam ter chegado na semana passada. E também, na última semana, também foi falado aqui pelo pneumologista Carlos Carvalho que até sexta-feira havia uma previsão, ele deixou claro que era uma expectativa, né, de que chegariam os protótipos daqueles capacetes de respiração. Eu queria saber se eles já chegaram e como é que está essa situação. Obrigada. Obrigado, Nicole Fusco. Vou pedir a resposta ao Dr. Dimas Covas, com comentários do nosso secretário da Saúde, José Henrique Germann. São duas questões, a do Dr. Carlos Carvalho, em relação aos protótipos aqui na Universidade de São Paulo, e dos respiradores também. Dimas. Bom, os respiradores que estão em desenvolvimento, um deles especificamente já foi feito a primeira fase de estudos clínicos no próprio HC, ele foi aprovado e agora se segue para as fases seguintes. A primeira fase é a produção disso. As informações iniciais é que haveria uma capacidade inicial de fornecimento de até 400 respiradores. Então isso seria importante para o enfrentamento dessa fase agora que nós vivemos da epidemia, mas isso precisa ser aí produzido, precisa ter a manifestação, no caso dos órgãos de pesquisa do Brasil, para autorizar o uso desse respirador e, posteriormente, da própria Anvisa para autorizar a produção. Obrigado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Eu vou pedir agora a complementação do secretário da Saúde, José Henrique Germann. Um único comentário a respeito, que seria o seguinte: entre nós produzirmos ou adquirirmos ou colocarmos no sistema um ventilador e um não invasivo e um não invasivo, para este tipo, para as características desta patologia, é preferível que a gente conecte um ventilador invasivo. Obrigado, secretário Germann. Nicole, amanhã nós temos uma coletiva aqui, como você sabe, totalmente dedicada ao tema da saúde. Terças e quintas as coletivas são integralmente dedicadas ao tema da saúde e aos correlatos. Se desejar voltar a algum dos temas da sua pergunta, fique à vontade para fazer isso amanhã novamente. E vamos à última pergunta, às 13h40, da jornalista Eduardo Esteves, do portal IG. Eduardo, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Na última semana, uma queda de energia no Hospital do Rio de Janeiro causou a morte de pacientes com Covid-19.
porque os respiradores ficaram sem bateria e os geradores demoraram a ligar. Com isso, eu gostaria de saber quais as medidas de segurança para o abastecimento de energia aqui em São Paulo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. A pergunta é bastante procedente. Nós lamentamos muito o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aqui nós temos que ter ações preventivas. Vou pedir a resposta do secretário da Saúde do Estado de São Paulo e estenderia a validade dessa pergunta também para os hospitais de campanha, do AMB, do Pacaembu e do Ibirapuera. AMB e Pacaembu são operados pela Prefeitura do município de São Paulo, do Ibirapuera operado pelo governo do Estado de São Paulo. Também ali nós temos que ter os devidos cuidados de reserva de energia com os geradores e também acrescentaria até um outro aspecto, Eduardo, embora não indagado por você, são as medidas preventivas de combate a incêndio, para evitar que qualquer circunstância como essa possa provocar transtornos e, obviamente, vítimas. Então, eu passo ao doutor José Henrique Guerra. Da mesma maneira, Eduardo, amanhã nós temos a coletiva integralmente dedicada à saúde. Se algo precisar ser complementado ainda, amanhã isso será feito. Doutor Guerra. Obrigado. Desde do ano passado, que nós estamos fazendo um investimento, toda a rede hospitalar própria do Estado, no sentido de melhorar as condições de infraestrutura. Dentro disso está também a questão da geração de energia e das necessidades de complementação como gerador para a área de emergência. Temos, na maioria já dos hospitais do Estado, geradores para situações de emergência. Muito bem. E amanhã isso pode ser complementado. Eu até gostaria, doutor Guerra, sobre as medidas também preventivas de combate a incêndio nos hospitais de campanha e também nos hospitais estaduais. Poderemos obter a informação também dos hospitais municipais. Eduardo Esteves, muito obrigado pela sua presença, pela sua pergunta. Nós vamos para o encerramento desta coletiva. Ela se alongou um pouquinho, obrigado pela paciência dos que estão nos assistindo e obrigado pela paciência também dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos, mas sempre pela transparência e a qualidade das informações e, obviamente, respeito às perguntas dos jornalistas. Hoje, uma segunda-feira, o início de uma nova etapa da quarentena em São Paulo. Eu aproveito para pedir uma vez mais, principalmente às mães que ontem celebraram o Dia das Mães, que continuem propagando pelas redes sociais, nos seus telefonemas, para que as pessoas fiquem em casa. Primeiro, os seus familiares mais próximos, depois os seus vizinhos, as suas amigas. As mulheres são as maiores aliadas do isolamento social em São Paulo. Mais de 75% das mulheres consultadas por pesquisa respondem sim, somos a favor do isolamento social e promovem e divulgam o isolamento para a proteção da vida. Então, vamos seguir a sabedoria e o instinto protetivo das mulheres, das mães, das avós, para que possamos melhorar o isolamento social e melhorar os índices também. Se chegarmos à média de 55%, o governo do Estado de São Paulo, mantido o controle sobre a oferta de leitos de UTI na rede pública e privada e havendo o controle também na expansão da Covid-19, nós poderemos sim pensar e atuar na flexibilização. Ainda é cedo para falar disso, temos ainda 20 dias pela frente, até o dia 31, mas a colaboração na preservação da vida, ela é mais importante do que o atingimento dos índices. Mas os índices também são importantes para uma etapa subsequente de avaliação econômica. Então, às mulheres que têm dado essa resposta, o nosso muito obrigado. Parabéns às mães que ontem celebraram seu dia, ainda que de forma comedida, e peço que todos tenham compreensão para a importância da sua proteção. Protejam a sua vida, respeitem as regras do isolamento, só saiam em caso de extrema necessidade ou de atividades essenciais ou atividades autorizadas, sempre
vestindo, portando máscara, o que é obrigatório, é lei, e a multa aos que não estiverem usando máscara, inclusive mais especificamente para estabelecimentos que eventualmente aceitarem pessoas que estejam sem a máscara, mas eu tenho certeza, até por aquilo que temos assistido e visto pela televisão, a maioria expressiva das pessoas está usando máscaras no transporte público, nos seus deslocamentos e também ao chegarem aos seus ambientes de trabalho. Usem álcool gel, lavem as suas mãos e, principalmente, tenham o seu coração elevado. Agora não é hora de agressão, agora é hora de compreensão. Uma boa tarde a todos e até amanhã.